Saúdo os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, mais uma vez aqui estamos, queridos, para mais um estudo de lição de escola sabatina. Que a presença de Deus esteja sobre nós e o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade, para que toda palavra que aqui venha ser dita de estudo seja unicamente para a honra e glória de nosso Deus. Que Deus nos abençoe desde já. Eu quero nesse momento, irmãos, fazer um convite todo especial a cada um de vocês, principalmente aos nossos irmãos na fé, que têm o desejo de participar de um congresso, ao qual teremos um aqui em Belo Horizonte, nos dias 22, 23 e 24 de outubro. Falta aí quase um mês, mas estamos convidando a cada um de vós. Não se preocupe, irmãos, com o gasto no congresso, pois será totalmente grátis. Você só precisa trazer a sua barraca ou um colchão para que vocês possam estar se acomodando e também os seus forros de cama para juntos estarmos aqui nesse congresso e que o mesmo seja para a honra e glória de nosso Deus. Então você, queridos, estão convidados a este congresso no próximo mês de outubro. Estejam aí presentes, se preparem para vir. Amém? Vamos, irmãos, então, continuar o nosso estudo. E vamos pedir a direção de nosso Deus para darmos entrada aí à nossa lição de escola sabatina. Vamos orar ao nosso Deus nessa oportunidade. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, Pai Santíssimo, obrigado por todas as bênçãos que nos concede, a oportunidade, Pai, de mais uma vez poder estudar as tuas lições de escola sabatina. Que essas lições sejam de bênçãos, que possamos ter o desejo de andar em teus santos caminhos e aprender, ó Pai, com os erros do passado para que não venhamos cometer esses mesmos erros no presente. Dai-nos a tua direção, não só a nós que aqui estamos, mas cada um de teus filhos por toda a face da terra. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos, estamos prontos para abrir as nossas lições de escola sabatina e nos acompanhar aí com a lição de hoje, a lição 12, para o sábado 18 de setembro de 2021, que tem como título Desobediência e Consequências. Queridos irmãos, nós já somos bem adultos, nós já temos aí certeza do que é o bem e o mal e sabemos que tudo que aqui plantamos, aqui também colhemos. Se somos obedientes, seremos aí agraciados pelas bênçãos do Senhor. E se não somos obedientes à vontade do Senhor, saibam, irmãos, que teremos consequências. Assim como foi no passado, assim também é dado essa oportunidade para mim e para você hoje, para que possamos ser obedientes, para recebermos as bênçãos do céu. E se formos desobedientes, como vamos estudar nessa oportunidade, iremos saber as consequências que aconteceu para o povo de Israel e pode acontecer para o povo que se diz ser do Senhor hoje. Vamos então, introdução ao qual vai deixar claro para nós do que estamos falando. Venha comigo. Assim foi Israel transportado de sua terra à Síria, porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nos terríveis juízos acarretados sobre as 10 tribos, o Senhor tivera um sábio e misericordioso propósito. Aquilo que ele não mais podia fazer por intermédio deles na terra de seus pais, procuraria realizar, espalhando-os entre os pagãos. Seu plano para a salvação de todo aquele que escolhesse apropriar-se do perdão mediante o Salvador da raça humana devia de alguma forma ser cumprido. E nas aflições levadas a Israel, estava preparando o caminho para que sua glória fosse revelada às nações da terra. Nem todos os que foram levados cativos eram impenitentes. Entre eles havia alguns que tinham permanecido leais a Deus e outros que se haviam humilhado perante ele. Por intermédio desses, os filhos do Deus vivo. Ele levaria multidões no reino assírio ao conhecimento dos atributos de seu caráter e beneficência da sua lei. Aqui, meus irmãos, essa introdução vem deixando algo bem claro para nós. Que muitos daquele povo de Israel tinham sido desobedientes,
mas não eram todos. E aqueles poucos que ali seriam cativos e seriam levados à Síria, seria também de uso para que aquele povo, aquela nação, pudesse entender qual é o Deus verdadeiro e que essas pessoas pudessem testemunhar do Senhor quem é o verdadeiro Deus. Vamos, irmãos, então, ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: mensagens e advertências. E a primeira pergunta diz dessa maneira: a quem o Senhor enviou constantemente para exortar e corrigir a Israel por sua conduta equivocada. Tiveram suas mensagens e ministério um resultado positivo entre os líderes do povo? Essa é a primeira pergunta, meus irmãos. E eu quero convidar nessa oportunidade o nosso irmão Wycliffe Gomes, que está ali em Portugal e nessa oportunidade vai estar colaborando conosco. Irmão Wycliffe, é contigo. Paz e graça seja com todos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me concede novamente a oportunidade de participar convosco deste estudo da Escola Sabatina. Agradeço ao irmão Wilton, o qual é o que organiza estes estudos, que Deus possa abençoar o seu trabalho. Não é mesmo? A nossa lição de hoje, ela vem falando sobre as consequências da desobediência. Lembro-me que na semana passada falamos sobre a vinha, né? Se referindo a que Israel era essa vinha, e que era uma vinha que não, apesar de ter sido plantada em uma boa terra, apesar de ter sido uma boa semente, porém essa vinha não produziu bons frutos, produziu maus frutos, né? Mostrando assim que apesar das vantagens que Israel teve, apesar das vantagens que Israel gozou como nação, apesar de ser considerado menino dos olhos de Deus, apesar de ter vantagens espirituais, vantagens também materiais, e de muitas formas Israel ainda assim foi desobediente a Deus. Israel ainda buscou os seus próprios caminhos e esqueceu-se então de que Deus tinha um propósito para eles nessa terra, que era ser portadores dos oráculos de Deus, aqueles que levariam às demais nações então os oráculos do Senhor através da sua experiência pessoal e através também do falar. Porém Israel se desviou, e a lição de hoje, ela começa com uma nota interessante, né, que vem mostrando como Deus trabalha, inclusive quando parece que ele está sendo derrotado, quando parece que os seus propósitos estão sendo minados, estão sendo derrubados. Deus, ele mostra que tudo está sob o seu controle, tudo está da forma que ele vem guiando, na forma que ele guia, melhor dizendo, né? Diz que nos terríveis juízos acarretados sobre as 10 tribos, o Senhor tinha um sábio e misericordioso propósito. Que propósito era esse? Era de levar a cabo aquele que ele havia proposto anteriormente para o povo, que era o que? Ser luz. Então, quando o povo foi espalhado pela nação assíria, quando o povo foi disperso, quando o povo foi levado cativo por essa nação, Deus ali tinha pessoas fiéis ainda, e por intermédio desses fiéis, que foram levados cativos também, que participaram, apesar de serem fiéis, que participaram também desse cativeiro, Deus, através desses fiéis, levou a sua glória àquela nação assíria, né? Então essa é só uma recapitulação e um pouquinho da introdução, porque a nossa questão número 1, que é a que me corresponde, ela vem falando, vem perguntando com relação àqueles, ou quem foi que Deus utilizou, né, para que pudesse exortar o povo, porque o povo estava descambado, e Deus utilizou pessoas, utilizou homens, para que pudesse então levar as suas mensagens, ou a sua advertência ao povo. E esses homens eram chamados de profetas, e algumas versões videntes. Então os profetas foram aqueles que Deus utilizou para que pudesse advertir o povo com relação aos seus pecados, com relação aos caminhos que eles estavam sendo conduzidos. E é interessante que a segunda pergunta, dentro da pergunta número 1, diz assim: e eles deram ouvido?
Eles ouviram a voz do Senhor? Não. Eles não ouviram a voz do Senhor. Diz que o Senhor enviou para que pudessem ser os seus servos, os profetas, para que eles pudessem advertir o povo. Porém, eles não deram ouvido às palavras do Senhor através dos seus servos, os profetas. Diz que antes eles endureceram a cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Então o povo continuou na sua rebeldia, na sua rebelião. E sabe, irmãos, isso me leva a pensar que o Senhor é misericordioso. Apesar do povo estar numa constante rebelião, o Senhor ainda assim envia mensageiros para advertir o povo. E isso serve de lição para nós, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós somos rebeldes. Nós estamos em pecado. E Deus nos envia meios para sair, nos envia avisos, e nós muitas vezes permanecemos. Endurecemos a nossa cerviz, para que, e assim, rechaçamos a voz do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, para que o seu povo hoje, para que ele não venha a cometer o mesmo erro que cometeu Israel, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Lembrem-se que o Senhor pode fazer que as pedras clamem. Ou seja, se nós não falarmos, se nós não cumprirmos o propósito que Deus tem para nós como igreja, Deus levantará as pedras para que falem. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o meu desejo em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Wycliffe, pela tua presença aqui conosco, pela tua participação, que os santos anjos do Senhor possam estar aí protegendo não só você, mas toda a tua família aí dos perigos do mal. Que Deus te abençoe, meu querido, e saudações aos nossos irmãos aí na terra tão distante. Que Deus vos abençoe sempre. Aqui, queridos irmãos, vimos aí a resposta aí dessa primeira pergunta, né? Quem é que o Senhor levava, quem é que o Senhor constantemente usava para exortar o povo e corrigir o povo de Israel naquele tempo? O irmão Wycliffe deixou bem claro e disse, né, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos. Deus, na sua maravilhosa graça, na sua misericórdia, o povo, mesmo andando em maus caminhos, Deus sempre usava aí esses servos para mostrar àquela nação quem era e lembrar ele qual é o caminho que eles deviam seguir. Mas o povo de Israel davam voz, atendia aí ao que o Senhor, que os servos de Deus estavam falando. Irmãos, a gente vai vendo o que é que vai acontecer. E é algo, queridos, para que possamos estar atentos hoje. Porque Deus também está usando pessoas, está usando servos dele para exortar o mundo das concupiscências que hoje o mundo, pela sua própria vontade, está escolhendo. Que eu e você, meu irmão, possa estar atento a cada uma dessas respostas. Colocar em âmbito as nossas vidas para que a gente não venha cometer esses mesmos erros. Tiveram aqui, de acordo com a segunda parte da pergunta, tiveram suas mensagens e ministérios um resultado positivo entre os líderes do povo? Quem dera, meus irmãos. O povo naquele tempo não estava satisfeito, não estavam fazendo a vontade do Senhor. Queriam não andar de acordo com o que o Senhor pedia, mas sim de acordo com o que eles queriam. Olha o que diz aqui, porém não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais e não creram no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, quão triste é a gente ver lições como essa. E a gente, meu irmão, sabendo de tudo o que aconteceu, das oportunidades que Deus deu, ainda não fazermos a vontade do Senhor. Que possamos olhar para essas lições e termos o desejo de mudança em nossas vidas, para melhor estar servindo ao Senhor. Amém? Vamos, irmãos, nessa oportunidade, a segunda pergunta dessa lição, que diz assim, aonde foi Efraim? As 10 tribos de Israel que compõem o reino do norte, em busca de soluções e alívio.
O que profetizou o servo do Senhor acerca de Samaria, a capital de Israel, o reino e sua população? Meus irmãos, eu vou colaborar nessa oportunidade. A gente vai ver aonde foi, meus irmãos, Efraim, aonde foi as 10 tribos, a quem foram servir. Em vez de servir, em vez de ouvir a vontade aí dos sacerdotes, a vontade aí dos profetas, daqueles que Deus tinha escolhido para fazer a sua vontade, aonde é que esse povo foi? Aqui diz, de acordo a Oséias, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque subiram à Síria como um jumento montês por si só. Os homens, meus irmãos, o povo, aquelas 10 tribos de Israel, que ali estavam em Samaria, em vez de ouvir aí a vontade de Deus, por sua própria vontade, foram a outras nações. Aí eu te pergunto, essas nações faziam a vontade do Senhor? Verdadeiramente, meus irmãos, não faziam. Era um povo pagão que não aceitava o Deus de Israel e agiam de acordo às suas próprias vontades, de acordo aos seus próprios desígnios, que julgavam melhor. E o povo de Israel, por sua própria vontade, foi buscar conselhos, foi buscar a orientação do povo da Assíria. E a gente vai ver quão terrível isso foi. E diz mais assim: Efraim alimentava-se do vento, vai atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeites para o Egito. Deus, na sua misericórdia, tinha tirado o povo da dura servidão que estava ali no Egito. Mas o povo novamente, por sua própria vontade, acaba voltando a fazer comércios com essas nações. Acabam, por muitas vezes, fazendo a vontade daquelas nações, não andando nos caminhos do Senhor. É isso que aquele povo faz. E o que profetizou o servo do Senhor acerca de Samaria, capital de Israel, e reino e sua população? O profeta deixou isso bem claro, o que aconteceria. E olha o que ele disse lá em Isaías: se levaram as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ué, eles não foram buscar orientação, em vez de buscar a orientação de Deus, eles foram buscar a orientação da Síria, e agora a Síria veio e vai de frente aí contra aquelas 10 tribos, contra Samaria, e acaba levando todos os seus despojos, acabam os atacando, meus irmãos, fazendo agora uma terrível situação para o povo de Deus. Diz aqui: mas em vez de abandonar aquelas práticas do povo de Deus, que haviam levado o enfraquecimento ao reino, continuaram em iniquidade, continuaram em pecado aberto, o poder político desejado, aliando-se com os pagãos. Eles não se aliaram com eles. Vocês sabem, meus irmãos, quando nós servimos a Deus e buscamos servir o seu caminho e não fazemos, sempre vai ter enviados do inimigo que vão fazer de tudo para tirar ele dos caminhos do Senhor. E com o povo de Israel não foi diferente. E a Síria veio sobre eles. Mas por quê? Porque eles mesmos buscaram por sua própria vontade. Assim diz a palavra do Senhor. Infelizmente isso aconteceu. E agora, meus irmãos, vamos então ao próximo subtítulo da nossa lição, que diz assim: a monarquia em Israel e Judá. Terceira pergunta, queridos irmãos, diz dessa maneira: o que sucedeu com o último rei de Israel, quando se recusou a considerar todos os seus remédios e advertências anteriores? Além do desaparecimento do rei Osés, o que mais chegou ao seu fim? Vamos, queridos, ali agora ao Peru, com o nosso irmão e seminarista Cauã Gomes, que vai colaborar conosco, respondendo mais uma pergunta da direção de Escola Sabatina. Irmão Cauã, seja bem-vindo. Bom, queridos irmãos, muito obrigado ao irmão Wilton
E obrigado também pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para ajudar os irmãos a entender um pouco mais dessa lição. Bom, vamos responder a pergunta. A primeira parte nos diz assim: o que sucedeu com o último rei de Israel quando se recusou a considerar todos os remédios a advertências anteriores? Bom, então aqui podemos ver que Ramsés, ele queria acabar com a vida de Oséias, queria matar Oséias. Então ele enviou seus soldados, seus servos, para que pudessem ir até Oséias, para que acabassem com a vida de Oséias, e para que deixasse aí Oséias morrer sem água, sem alimento. Então foi aí que foi isso que sucedeu com Oséias, não? Aí aconteceu que Oséias desapareceu por causa desse mandato de Ramsés. Bom, porque esse rei, ele passou por toda a terra, por todas essas cidades, como diz o próprio versículo, e subiu até Samaria, e a sitiou por 3 anos. Ficou aí governando por 3 anos. E no 9º ano do governo de Oséias, do reinado de Oséias, ou seja, mais ou menos no ano 722 ao 721, em esse intermédio, foi que levou a Israel a Assíria, e fez Israel ficar ali em uma capital, cidade que se chama Alá, e que ficava ao nordeste de Nínive. Bom, então aqui podemos ver qual foi o acontecimento, o que sucedeu em essa situação, as consequências de tudo que o povo de Israel fez contra Deus. Bom, como estudamos na lição passada, esse povo de Israel foi um povo considerado, foi um povo escolhido por Deus, mas infelizmente esse povo não mereceu boas consequências, não fez por merecer. E o que mais, respondendo a segunda parte da pergunta já, e o que mais chegou ao fim? Então aqui podemos ver que chegou ao fim toda essa história de todo esse reinado, todo esse povo de Israel, como diz o versículo aí de 2 de Reis, até o dia de hoje. Então aí chega ao fim essa história desse povo de Israel. Bom, o povo de Israel tiveram muitas oportunidades de se arrepender, mas por toda essa monarquia, por querer se misturar, por querer ser igual aos outros povos, que estavam aí, as outras nações que estavam aí ao seu redor, se deixaram levar e perderam a oportunidade de ser a grande nação. Deus escolheu a Israel, escolheu a esse povo, mas como podemos ver, foi aí que chegou ao fim. Bom, que possamos tomar como exemplo e prestar muita atenção nas outras 4 perguntas, que vai nos ajudar bastante também. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar para que possamos tomar como exemplo esse povo de Israel e ser melhores, e poder ser o povo que faz a diferença ante o mundo, ante as coisas que o mundo nos oferece. Amém. Que Deus seja com todos. Muito obrigado, irmão Cauã, pela tua presença. Que Deus te abençoe, meu querido. Continue estudando mais e mais aí nesse seminário. Você ainda tem muita coisa pela frente. E que esse aprendizado que o irmão tenha possa estar colocando em prática o mais breve possível. Que Deus te abençoe, meu querido. E aqui, meus irmãos, vimos mais uma resposta aí, agora diretamente com o nosso irmão Cauã, deixando bem claro para nós as nossas dúvidas e trazendo aí pontos bastante interessantes ao que devemos aprender sobre essas respostas. O que sucedeu então com o último rei?
Aqui o irmão já respondeu, mas eu vou dar uma ênfase. Diz assim: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e a fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Então isso aconteceu com o último rei de Israel. Além do desaparecimento do rei Oséias, o que mais chegou ao seu fim? O reinado de Israel. O povo como tendo um rei, fazendo a vontade do Senhor, até certo ponto, daqueles que estava profetizado o que deveria se cumprir. O povo de Israel nunca mais seria uma nação como era, abençoada, guiada pelo Senhor. Porque o povo tinha escolhido seguir a sua própria vontade. Aqui diz como um jumento montês escolheu pela sua própria vontade andar. E agora, já que tinha escolhido isso, assim eles teriam que pagar. Mas Israel nunca mais teve a sua força. Por quê? Porque não aceitou andar nos caminhos do Senhor. Queridos irmãos, temos aqui conhecimentos. Temos aqui, irmãos, a história nos revelando o que nós deveremos estar fazendo. Que eu e você possa ter o desejo de olhar para a vontade de Deus e não só olhar, mas agir de acordo com o que Deus está pedindo de cada um de nós. Temos essa oportunidade em nossas vidas, mas vai depender de mim, vai depender de você, o que realmente queremos para nossas vidas. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, à quarta pergunta dessa lição, que a mesma diz dessa maneira: ainda que Judá, o reino do sul, escapou do cativeiro, o que lhe sucedeu finalmente? Para colaborar, irmãos, com essa pergunta, com essa resposta, eu quero convidar aí a nossa irmã Esther Duarte, ali de Valença, Bahia, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Esther, seja bem-vinda. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta oportunidade. Quero agradecer a Deus por este privilégio que Ele me concede e também agradecer ao irmão Wilton, diretor da multimídia da Associação Brasileira, por este convite todo especial. A pergunta que me tocou nesta ocasião foi a de número 4, que nos diz o seguinte: ainda que Judá, o reino do sul, escapou do cativeiro, o que lhe sucedeu finalmente? A perda do reino. E quero falar pelo menos 5 ou 6 motivos por que da perda do reino. Segundo a palavra de Deus, disse que até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Segundo, Deus enviou seus profetas, seus servos, e eles foram rejeitados. Terceiro, desprezou inteiramente os conselhos do Senhor, dado por intermédio dos seus profetas. O rei de Judá se rebelou contra o próprio Deus. Quarto, profanou o templo. Quinto, quebrou o juramento de submissão feito em nome do Senhor Deus de Israel a Nabucodonosor. E mais, na sua rebeldia, Zedequias aliou-se à coalizão antibabilônica das nações na Síria, Palestina, que planejava se rebelar. Foi severamente punido por Nabucodonosor em consequência deste ato de traição. E quero finalizar dizendo: entre os muitos pecados, havia adoração a ídolos por parte do rei e de alguns habitantes
do Reino do Sul. Então, esta foi a causa, a desobediência, transgressão às leis e à vontade de Deus. Isso culminou na perca do reino. Que Deus tenha misericórdia de nós, que os nossos ouvidos possam estar atentos à sua voz, que possamos obedecer e transmitir a vontade de Deus. E na nossa lição também tem uma notinha que eu achei muito interessante. A Judá não seria mais permitido ter um rei, até que Cristo mesmo estabelecesse o seu reino. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade e a praticar. Esse é o meu desejo para mim e para todos vós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Esther, pela tua presença. Nós que ficamos agradecidos com a tua presença, pela tua colaboração aqui, nos elucidando essas respostas e trazendo um pouco aí de conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, não só você, mas toda a tua família. Sempre, minha irmã, que Deus te abençoe. E aqui, meus irmãos, vimos mais uma resposta muito bem aí elucidada pela nossa irmã Esther. E que nós possamos ter o desejo de estar aprendendo dessas maravilhosas lições, com o desejo de não só ficar para nós esse conhecimento, mas ter a oportunidade que temos em nossos dias para passar a outras pessoas verdades e conhecimentos que o povo não quer andar nos caminhos do Senhor, mas que a gente possa dar essas advertências para que eles possam estar cientes do que estão fazendo e também deixando de fazer nos caminhos do Senhor. E aqui, irmãos, vamos dar mais uma ênfase aqui. Ainda que Judá e o Reino do Sul escapou do cativeiro, Cristo cedeu finalmente. É triste, meus irmãos, mas é a realidade. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel, que eles mesmos fizeram. Ou seja, meus irmãos, não foi só as 10 tribos, foram todas as tribos, todos os povos. Acabaram não fazendo o quê? Andando nos mandamentos de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mandamentos hoje não precisa mais. Mas, meus irmãos, olha a responsabilidade. Todo o povo, quando fazia a vontade de Deus, eles eram muito abençoados. Hoje também temos aí os mandamentos do Senhor para cumprirmos de acordo à vontade dele. A gente sabe que nos dias de hoje também, muitos, pela seu próprio entendimento da Bíblia, pelas suas próprias conjecturas, acabam dizendo que mandamentos não precisam ser guardados. Infelizmente, faz o que eles acham melhor e não anda nos caminhos de Deus. E são muitos que fazem assim. Mas, meus irmãos, que possamos nós ter o desejo de andar nos caminhos do Senhor, refletindo, irmãos, o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? É os 10 mandamentos. É os mandamentos do Senhor. Muitos podem nos julgar porque guardamos, mas deixem e façam a vontade de nosso Deus, pois isso é o nosso dever. Diz a palavra, e esse é o dever de todo homem que guarde o quê? Os seus mandamentos. Meus irmãos, aqui a gente vai vendo o que acontece quando as pessoas não fazem. Vou ler um pouco aqui mais da nota, o que diz. O dia de ajuste final tinha chegado para o profano e ímpio príncipe. Tira o diadema. O Senhor decretou e levanta a coroa. A Judá não seria mais permitido ter um rei até que Cristo mesmo estabelecesse o seu reino. Aqui, meus irmãos, Deus, Cristo Jesus, há de estabelecer o seu reino. Hoje Cristo está onde? No santuário celestial. E está intercedendo por nós. E quando ele termina esse trabalho, ele vai voltar e vai buscar aí aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor. Aqueles que têm um coração contrito nos mandamentos de Deus. Que não fazem isso porque são obrigados, mas fazem isso porque sentem no coração e aceitou verdadeiramente a Cristo Jesus. Cristo nos salvou e pela prova
que somos salvos em Cristo Jesus, fazemos a sua vontade. Que eu e você possa ter esse desejo. A gente está vendo na história o que aconteceu e o povo não fez. Que Deus nos abençoe para que possamos mudar o quanto antes e andar nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos, irmãos, ao próximo subtítulo dessa lição, que diz assim: o resultado, a invasão babilônica. E a quinta pergunta diz assim: quando se negaram a escutar e, inclusive, zombaram das mensagens dos profetas, que inimigo terrível atacou Jerusalém? Para nos ajudar aqui com essa resposta, eu quero convidar aqui, em Ouro Fino, o nosso irmão Ronei, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Ronei, é contigo. Saúde a todos com a bênção e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que agradeço ao nosso irmão Wilton pela oportunidade que me concede, mais uma vez, de participar da pergunta de número 5 desta lição da Escola Sabatina, cujo título da lição: Desobediência e Consequência. Primeira parte da lição fala sobre a consequência, o pecado das 10 tribos, das tribos do norte, a desobediência que eles praticaram. Nesse período de tempo em que Deus enviou 2 profetas, enviou o profeta Oséias e o profeta Amós, para levar o povo ao arrependimento, levar o povo a se arrepender dos seus maus caminhos. Mas endureceram tanto e foram tanto negligentes, zombaram da advertência dos profetas, tanto que o rei da Síria, Deus levantou o rei da Síria para exterminar, destruir as 10 tribos, das 10 tribos do norte. Levou o rei, levou em cativeiro, preso para a Síria. Sobrou a tribo de Judá. A tribo de Judá, a qual cabe-me responder a pergunta de número 5. Resultado: invasão babilônica. Subtítulo: pergunta de número 5 da lição: quando se negaram a escutar, e inclusive zombaram das mensagens dos profetas, que inimigo terrível atacou Jerusalém. Sabemos que esse inimigo terrível foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, primeiramente, ele levou cativo Jeoaquim, e tanto que Daniel foi junto na primeira cativo, na primeira ataque de Nabucodonosor, levou Joaquim em Babilônia. E deixou Zedequias, como fez um acordo com Zedequias, chamando o nome de Deus, o próprio nome de Deus, para aceitar esse acordo entre os dois, que Zedequias ficasse em Jerusalém, em Judá, reinando administrando o reinado de Judá. Mas Zedequias se rebelou com o acordo de Nabucodonosor, que fez. Nabucodonosor vendo Daniel fazendo prodígio, milagre lá em Babilônia, então Nabucodonosor aceitou que Zedequias ficasse como rei, mas só que Zedequias também desobedeceu o mandato de Nabucodonosor, e assim Deus enviou também, diz o versículo, porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram sua palavra e mofaram seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra ele o rei dos caldeus. Aqui na nota diz a consequência da desobediência, do pecado do rei Zedequias. A nação foi conquistada, Zedequias foi feito prisioneiro e seus filhos foram mortos diante dos seus olhos. O rei foi levado de Jerusalém como um cativo, seus olhos
foram vassados ou arrancados. E uma vez chegado à Babilônia, pereceu miseravelmente. Vimos a consequência do pecado do rei, tragédia. Perdeu os filhos mortos na frente de cada um deles, próprio pai vendo seus filhos morrer. E imediatamente Nabucodonosor pediu que seus oficiais arrancassem os olhos de Zedequias. Então vimos que a consequência da desobediência, o que nós podemos tirar de hoje para nossas vidas? Vivemos numa cidade como Sodoma e Gomorra. Muitas das vezes você ou eu, muitas das vezes negligenciamos, quebramos a aliança que fizemos um pacto com Deus nos 10 mandamentos. Se você está encantado com as sodomitas, mulheres bonitas, Sodoma e Gomorra, que nós vivemos, tem muitas mulheres bonitas, sodomitas. Então você que deixa de ser fiel para com sua esposa e se deixa levar pelas mulheres de Sodoma bonita, traindo suas esposas, cuidado para o furor de Deus não cair sobre você. Esse é meu desejo para mim e vós. Amém. Muito obrigado, irmão Ronei, pela tua participação. Que Deus te abençoe, não só você, a toda a tua família. Que o irmão seja aí sempre animado, sempre em fazer a vontade nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe sempre, meu querido. E aqui, meus irmãos, vimos mais uma resposta. O povo de Israel, eles não andaram nos caminhos do Senhor. Negaram e inclusive zombaram das mensagens dos profetas. E que inimigo veio sobre eles? O irmão Ronei deixou bem claro. Aí, um rei caldeu, Nabucodonosor, que veio sobre eles. E aí, meus irmãos, a gente vai vendo o que aconteceu. O irmão vem deixando claro, meus irmãos, o que aconteceu. Mas por quê? Por causa da desobediência. Aqui diz mais: a nação foi conquistada, Zedequias foi feito prisioneiro e seus filhos foram mortos diante de seus olhos. O rei foi levado de Jerusalém como um cativo, seus olhos foram vazados e uma vez chegado em Babilônia, pereceu miseravelmente. O belo templo que por mais de 4 séculos coroara o cimo do monte de Sião, não foi poupado pelos caldeus. Olha, meus irmãos, que triste. O qual a gente pode estar vendo o que aconteceu sobre aquele povo que teve em suas mãos, aos seus olhos, todas as oportunidades de fazer a vontade de Deus, ao qual o mundo nunca tinha visto, mas eles não fizeram. Quiseram andar nas suas próprias vontades. Assim é hoje, meus irmãos. A gente sabe o que é a vontade de Deus. Muitos evangélicos sabem o que é a vontade de Deus, mas infelizmente querem fazer o quê? De acordo com a sua vontade. Vai fazendo de acordo com a sua vontade. O que tu planta aqui, tu também colherás. Se tu planta bênçãos, bênção colherás. Mas aqueles que fazem a vontade que não é do Senhor, cuidado, meus irmãos. Assim como foi no passado, também será no presente. E o futuro está aí. E o que é que qual será as nossas bênçãos? Qual será o nosso galardão? Nós escolhemos isso. Mas que Deus te abençoe, para que hoje possamos escolher o melhor, que é andar nos caminhos de Deus. Amém? Vamos, irmãos, a mais uma pergunta dessa lição, que diz assim, é a 6ª. O que aconteceu com a cidade e o formoso templo? O que suportaram muitos dos sobreviventes dos massacres daqueles dias dolorosos? Eu vou falar mais uma vez para vós. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver o que é que aconteceu. Com todas as maravilhas, com todas as bênçãos que Deus tinha dado ao povo de Israel. E olha o que diz aqui, 2 Crônicas. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei, dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus
e derrubaram os muros de Jerusalém. E diz mais: e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. O que é que aconteceu com o templo, meus irmãos? Infelizmente foi isso. Estava profetizado que o povo ia recolher aí as suas bênçãos a qual buscaram. Nessa oportunidade não podemos dizer bênçãos, mas sim consequências de seus erros. E a gente vê o que aconteceu com o formoso templo. Tudo foi queimado. Todas as coisas foram levadas. Infelizmente. E aqui diz mais: o que suportaram muito dos sobreviventes dos massacres daqueles dias dolorosos. Aqueles, meus irmãos, que não foram mortos a espadas, foram levados como escravos à Babilônia. Assim foi na primeira deportação, com Daniel e seus amigos. E depois com as outras deportações. Todo o povo foi levado. Por quê e para quê? Porque não andaram nos caminhos do Senhor. Porque desobedeceram os planos daquele algoz que aí estava nesse momento. E deixaram de cumprir aí o que era um acordo ao qual eles deveriam cumprir. Diz aqui: e os que escaparam da espada levou-se para a Babilônia, e fizeram-se servos deles seus filhos, até o tempo do rei da peste. O povo, mais uma vez, acaba sendo escravo. Não agora mais do Egito, mas agora de Babilônia. Por que Deus quis isso? Não. Porque o povo acabou escolhendo não andar nos caminhos do Senhor. Temos hoje, meus irmãos, um grande poder, e é o poder da escolha. Mas o que fazemos com isso é nós que decidimos. Que Deus nos abençoe para que possamos escolher o melhor, para não acontecer terríveis situações, como foi que aconteceu com esse povo. Amém? Vamos, irmãos, então, à próxima pergunta, que agora é a última. E vamos aí ao último subtítulo também, que diz assim: uma maneira melhor era possível. E a sétima pergunta diz desta maneira: era possível para o povo de Deus ter evitado esses desastres nacionais? Que lições podemos aprender do que aconteceu no passado? O que disse Deus acerca de como prevenir as coisas tão horríveis e receber suas bênçãos? Quem vai colaborar conosco nessa oportunidade é o nosso irmão Jonathan de Barros, ali de Paraty, que vai colaborar conosco. Irmão Jonathan, seja bem-vindo mais uma vez. É contigo. Que Deus possa abençoar a cada um com uma bênção que os faça estar bem fisicamente e espiritualmente para com o nosso Deus. Amém? Bem, irmãos, muita gratidão por estar participando por mais esta lição. E a mim me coube a sétima pergunta, que traz um subtítulo muito interessante: uma maneira melhor era possível. Sempre que nós fazemos algo, nós devemos pensar em fazer melhor. Talvez de uma outra maneira eu faria melhor. Talvez eu poderia ter feito melhor. E da próxima vez vou me aperfeiçoar melhor. Assim é o degrau da perfeição, a escada da perfeição. Irmãos, a pergunta ela é muito interessante. Sétima pergunta: era possível para o povo de Deus ter evitado esses desastres nacionais? Uma pergunta muito direta, ou uma resposta muito direta, era possível sim. Era possível, eles poderiam ter feito melhor, eles poderiam ter evitado este desastre nacional, essa dificuldade entre eles. Quando Moisés diz: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias da sua vida, bem, para que bem lhes fosse a eles e seus filhos para sempre.
Então era possível? Era possível? Se ele estivesse atento aos mandamentos de Deus, se ele estivesse atento ao temor do Senhor, se eles estivessem atentos a fazer o melhor para Deus, eles tinham possibilidade de fazer melhor e ter livrado dessa situação desastrosa. A segunda parte: que lições podemos aprender do que aconteceu no passado? Essa é a segunda parte, muito importante. Veja bem, logo no início do texto diz assim: é para o passado. Se tivesse dado ouvido. Nós somos levados a colocar um tropeço na nossa vida por causa da lei de Deus. Nossa, mas a lei está dizendo não, 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 não. Só diz não, que negócio é esse? Pense um pouquinho. Pense um pouquinho e diga assim: já pensou se não houvesse esse não, 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 não? Toda sinalização diz assim: não ultrapasse, não vá acima da velocidade. Não. Tudo para preservar a vida do estradista. Tudo para preservar a vida dele. Mas se ele quiser ultrapassar a velocidade, se ele quiser seguir aonde está proibido, isso vai ser um caso dele. E as consequências cairão sobre quem? Sobre ele. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado porque nós não queremos o resultado negativo, mas queremos percorrer a estrada que nos leva ao estado negativo. Já pensamos nisso? Já pensamos nisso? E se é para nós estar de acordo com o que diz não na palavra de Deus, então também a nossa paz será não. A nossa bênção será não. Ou acha que Deus pode ser enganado? Ou achamos que Deus pode ser enganado? Podemos dizer assim: não. Deus, ele pode e ele deve fazer do jeito que eu estou me oferecendo a fazer. Porque eu acho que deve ser assim. Não. Pelo contrário. Você deve achar como Deus pede. Eu devo achar como Deus pede. Deus não muda. Quem muda é o homem. O homem muda. Mas Deus não muda. Irmãos, que Deus possa abençoar a cada um com uma bênção tal, que esta lição seja para todos um bálsamo que venha solucionar as dificuldades de alcançar a paz de Deus. Amém? Muito obrigado, irmão Jonathan, pela tua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe, meu querido. E a paz do Senhor esteja contigo e com toda a tua família. Saudações aos nossos irmãos de Paraty. Que Deus os abençoe sempre. Aqui, meus irmãos, finalizamos então essa lição de escola sabatina, com grandes conhecimentos abordados aí pelos nossos irmãos, trazendo conhecimentos para mudanças, irmãos, de nossas vidas, a qual eu e você podemos estar escolhendo o que é o melhor. A gente viu o que aconteceu no passado, que essas coisas, meus irmãos, que estão profetizadas para o futuro e vão acontecer, possamos nós, hoje, tomar uma decisão acertada nos caminhos do Senhor. Aqui tem uma parte dessa nota, dessa última, que diz assim: e por intermédio dos profetas foi dada a mensagem. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Queridos irmãos, evangélicos por todo o mundo,
não queiram andar sobre novos mandamentos, sobre novos estatutos, sobre novos achismos, mas voltai às veredas antigas. Voltem a obedecer à vontade de nosso Pai que está nos céus. Se tu não andas assim, queridos irmãos, a situação vai ser terrível, assim como aconteceu em Israel. Temos oportunidade de escolher, mas é nós que decidimos no hoje. Olha o que diz Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para que não seja participantes de vossas pragas. Sai de Babilônia, sai de cima do muro, saia da incredulidade e venha aceitar ao verdadeiro Deus, que Ele está te convidando mais uma vez para andarmos nas veredas antigas em que Deus quer para cada um de seus filhos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu te convido, irmãos, para orarmos ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, perdão pelos meus erros e meus pecados. Perdoa-nos, Pai, porque somos falhos. A gente sabe o que aconteceu na história. Por muitas vezes continuamos nesses caminhos. Mas transforma, ó Pai, os nossos corações. E desce o Teu Santo Espírito sem medida sobre nós, para que possamos ter testemunhado o Teu Evangelho àquelas pessoas que tanto necessitam. Dai a Tua direção a cada um dos nossos internautas, que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um deles. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. E, queridos irmãos, nos vemos na próxima semana, se assim Deus permitir. Fique com Deus.